Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu vou continuar aqui a revisão de direito constitucional da parte de administração pública e servidores públicos. Eu estava gravando esse vídeo e aí deu um probleminha aqui no computador, eu tive que parar a gravação, beleza? De antemão eu peço desculpas aí caso o fungado atrapalhe vocês. Eu tenho uma rinite alérgica crônica e às vezes incomoda até a mim, imagino que também incomoda vocês. Bem, eu peço a você que você deixe o seu like, o seu joinha, não esqueça, se possível compartilhe o vídeo, se você preferir você pode aumentar a velocidade do vídeo. A gente estava aqui, exatamente aqui, quando deu problema aqui no computador. O servidor público titular de cargo efetivo, mas veja, é o titular de cargo efetivo, poderá ser adaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Aqui, olha, capacidade física ou mental enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, aquele cargo no qual ele será readaptado, aqui o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Isso aqui caiu numa prova do TJ da capital, eu acho que foi 2023, capital, tá? Mantida a remuneração do cargo de origem. Só fica ligado aqui, olha, que é o servidor público titular de cargo efetivo. Aqui não entra servidor público titular de cargo em comissão, tá bom? Em comissão, mas apenas o servidor público de cargo efetivo. Vamos lá. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, olha aqui, decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará, veja bem, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, concedeu a aposentadoria, essa aposentadoria acarreta o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. A pessoa perde o vínculo vamos falar aqui, com aquele regime. Ela perde o vínculo com o regime, seja o regime próprio de previdência social, seja o regime geral de previdência social. Acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Sabe por quê? Porque vamos supor o seguinte, você rompe o vínculo, não é? A partir dali, as contribuições, elas não contam mais para essa aposentadoria, entende? Porque rompeu o vínculo. Porque a pessoa aposentada, ela pode continuar trabalhando, só que aquele vínculo ali está rompido, entendeu? Então assim, mas leve isso aqui para a prova, na sua literalidade, que você acerta uma questão de prova. Veja bem, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o requerido tempo de contribuição. Se você tinha lá um cargo público e esse cargo público gerou o tempo de contribuição, esse cargo público perde o vínculo, tá bom? Porque aí, se você continuar trabalhando e tal, essas contribuições aí, elas não servem mais para uma nova aposentadoria, beleza? Aí vai ser um novo vínculo que pode gerar, claro, no futuro uma nova aposentadoria, se possível, beleza? Então, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, inclusive do RGPS, que é o regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Vamos continuar aqui. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes. Então é vedada a complementação de aposentadoria, é vedada a complementação de aposentadoria de servidores públicos e é vedada também a complementação de pensões por mortes a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extingua regime próprio de previdência social. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas. Essa avaliação aqui
das políticas públicas pode se dar de modo individual ou de modo conjunto. Olha o que está escrito aqui, ó, individual ou conjuntamente. Então, essa avaliação pode se dar de modo individual ou de modo conjunto, beleza? Vamos lá. Os órgãos e entidades da administração pública. Aqui você entende a administração pública como administração pública direta e indireta, individual ou conjuntamente, devem realizar, e aqui elas devem realizar. Observe isso aqui, ó, não é uma faculdade isso aqui, tá? Isso aqui é uma obrigação, elas devem realizar, deixa eu pegar aqui uma outra cor, devem realizar a avaliação das políticas públicas, individual ou conjuntamente, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei. Aí a banca pode falar que essa avaliação aí ocorre somente de forma individual, mas aí você já sabe que ela também pode ocorrer de forma conjunta e que é uma faculdade, na verdade não é uma faculdade, é uma obrigação. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, olha, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. Direta, autárquica e fundacional. Então tem o servidor público, mas aqui não está falando, por exemplo, de um servidor público da administração indireta que ele é de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, entendeu? Não está falando aqui, está falando do servidor, observa bem, do servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. Quer dizer, autarquias e fundações, beleza? Autarquias e fundações. Aqui vai falar, aplicam-se as seguintes disposições, que é quando ele no exercício de mandato eletivo, tá? Se ele se candidatar aí para um mandato eletivo e vamos supor que ele ganha aí as eleições aqui, ó, no exercício de mandato eletivo. Só toma cuidado porque a banca pode falar assim: ao servidor público da administração direta, autárquica, fundacional, de sociedade de economia mista e de empresa pública. Não. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. Olha aqui, ó. Administração pública direta, autárquica e fundacional. Tudo bem? Administração pública direta, autárquica e fundacional. No exercício de mandato eletivo. Vamos lá. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Então, por exemplo, o presidente da República, um deputado federal, um deputado distrital, um deputado estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Aqui ele ficará afastado, tá? Não tem outra hipótese não. Ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. E vai receber a remuneração do mandato eletivo, do cargo eletivo. Agora, se ele tiver investido no mandato de prefeito, ele pode optar pela remuneração. Ele se afasta do cargo, emprego ou função, mas ele pode optar pela remuneração. Então ele vai optar, ele é facultado optar pela remuneração. Aí ele vai escolher com certeza aqui a remuneração mais vantajosa, né? Se a remuneração do cargo de prefeito for mais vantajosa para ele, ele vai optar pela remuneração mais vantajosa, eu imagino. Agora, se a remuneração do cargo, emprego ou função for mais vantajosa, ele pode ficar com a remuneração do cargo, emprego ou função. Ele só não pode acumular as duas remunerações. Aí não pode. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, vereador com compatibilidade de horários, aqui ele perceberá as vantagens do cargo, emprego ou função, mais a remuneração do cargo eletivo, quer dizer, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então, ele pode receber aqui o quê? As duas remunerações, tanto a remuneração do cargo, emprego ou função, como também do cargo eletivo. E se não houver compatibilidade de horários, porque às vezes não há essa compatibilidade de horários, aí aplica o caso do prefeito. Ele se afasta do cargo, emprego ou função, mas ele escolhe qual remuneração ele quer receber, no caso aqui do vereador. Agora, em qualquer caso, olha isso aqui, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, o tempo de serviço aqui, ó, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais.
todos os efeitos legais, todos, exceto promoção por merecimento. Quer dizer, que contará para efeito de disponibilidade? Sim. Contará para efeito de aposentadoria? Sim. Só não vai contar para promoção por merecimento. Tá bom? Olha aqui, ó. Só não vai contar no caso aqui de promoção por merecimento. Fora a promoção por merecimento, contará para todos os efeitos legais. Então, para efeito de disponibilidade conta, para efeito de aposentadoria conta, só não conta para promoção por merecimento, tá bom? Em qualquer caso que exija um afastamento para exercício de mandato eletivo. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência, vamos supor que o camarada ele já era segurado de um RPPS, então ele vai ficar no RPPS, ele não vai para o regime geral de previdência social, entendeu? Vamos supor que o cara lá ganhou para vereador, mas ele tinha um cargo público que ele era, por exemplo, escrevente do TJ São Paulo. Ganhou para vereador de uma cidade lá que ele morava. Ele vai ficar vinculado ao RPPS do estado de São Paulo. Ele permanecerá afiliado a esse regime, olha aqui, ó, no ente federativo de origem, quer dizer, ele ficará afiliado ao RPPS do estado de São Paulo, beleza? Permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Seção 2. Dos servidores públicos. A União, os estados, o DF e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Por que aqui, João, não fala em sociedade de economia mista e não fala em empresa pública? Por quê? Porque empresa pública e sociedade de economia mista não tem regime jurídico único, que é o estatuto, não tem. Tem a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, beleza? Por isso que aqui fala servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Não fala sociedade de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, e não fala empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, porque lá é CLT. A União, os estados, o DF e os municípios instituirão Conselho de Política, de Administração e Remuneração de pessoal. Então, quando falar de Conselho de Política e Remuneração de pessoal, é União, Estado, Distrito Federal e Município. Por que você está falando isso, João? Porque nós veremos aqui as escolas de governo, que são a União, os estados e o DF, que podem instituir. Tá? Município não entra. Mas quando fala de Conselho de Política, de Administração e Remuneração de pessoal, é a União, os estados, o DF e os municípios, tá? Aqui entra todo mundo, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, quer dizer, pelos poderes legislativo, judiciário, executivo, né? Se for município, não tem poder judiciário municipal, aí vai ficar no poder judiciário federal e estadual, beleza? Peço desculpas aqui pelo fungado, essa alergia realmente me maltrata. Vamos continuar. Vamos lá. A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará o seguinte, olha, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes remuneratórios, quer dizer, a fixação do vencimento e da remuneração. O vencimento é como se fosse ali o básico, a remuneração é o maior, é o conjunto, né? Vamos lá. Observará o seguinte, observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada poder. Então, o vencimento, entende? A remuneração vai observar a natureza, o grau de responsabilidade, quanto maior a responsabilidade, mais a pessoa ganhará, e a complexidade dos cargos. Os requisitos para a investidura, as peculiaridades dos cargos. Aqui enrolou, né? Aqui deu uma enroladinha aqui, vamos lá. Cada cargo aí tem suas peculiaridades, né? Então vamos lá. A União, os estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo. Acabou, não tem município. Escola de governo não tem município. Dá uma olhada aqui em cima aqui. Dá uma olhada aqui em cima. A União, os estados, o DF e os municípios instituirão Conselho de Política, de Administração e Remuneração de pessoal. Então falou de Conselho de Política, de Administração e Remuneração de pessoal.
Conselho de Política e Administração e Remuneração de Pessoal, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas se falar de escolas de governo, é União, Estados e Distrito Federal, não tem município. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos. Ora, é uma escola, tá vendo? É uma escola de governo. Para que isso aqui serve? Para a formação e para o aperfeiçoamento dos servidores. Então, essas escolas de governo servem para formar e para aperfeiçoar os servidores. Para isso que servem as escolas, olha, escolas de governo, para formar o servidor, para capacitar o servidor, para aperfeiçoar o servidor, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira. Não é para a manutenção na carreira, é para a promoção, para a pessoa ser promovida dentro da carreira. A participação nesses cursos das escolas de governo é o quê? É um dos requisitos. Não é o único requisito, mas é um dos requisitos. Olha aqui, ó, para a promoção na carreira. Deixa eu só apagar isso aqui, não ficou legal não. Para a promoção na carreira. Deixa eu escrever aqui, riscar aqui, ó, aí depois eu vou mudar a cor aqui para ficar destacado, tá? Para a promoção na carreira. Deixa eu pegar aqui esse azul aqui, olha só. Para a promoção na carreira. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. É um dos requisitos, tá? Não é o único requisito, mas é um dos requisitos para a promoção na carreira, a participação aí nas escolas de governo, União, Estados e Distrito Federal. Facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Deixa eu te perguntar, essa celebração de convênios das escolas de governo é obrigatória? É obrigatória que haja essa celebração de convênios? Não, não é obrigatória que haja aí essa celebração de convênios. É facultada, olha o que diz aqui, ó, facultada a celebração de convênios. Escolas de governo, a União, Estados, DF, município, é um dos requisitos para a promoção na carreira, serve para a formação e aperfeiçoamento dos servidores, facultada a celebração de convênios, não é obrigatório, ou contratos, convênios ou contratos entre os entes federados. Então, os entes federados, entre eles, por exemplo, a União é um ente federado, os estados são entes federados, o DF são entes federados, aqui não tem município. Facultado entre esses entes federados essa celebração de convênios. A União fazendo um convênio com o Estado com o Distrito Federal, ou os estados entre si, o Estado do Maranhão com o Estado de São Paulo, o Estado do Ceará com o Estado da Bahia, veja aí. Então, essa celebração de convênios ou contratos entre os entes federados, ela é facultada, não é obrigatório que haja aí, não é obrigatório, não existe essa obrigatoriedade que haja essa celebração de convênios entre os entes federados, quando se trata de escola de governo, União, Estado e Distrito Federal, não entra município, para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos. Aí aplica-se aos ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, incisos 14, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30. Aqui eu recomendo que você vá lá no artigo 7º. Não deixe de ir, vá lá e leia esses incisos aqui. Dê uma lida nesses incisos aqui, tudo bem? Podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Gente, é o seguinte, a lei, observe isso aqui, a lei não é o administrador público, não, mas a lei, ela pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. A lei pode, olha aqui, ó, a lei pode. O administrador, ele não pode, assim, de forma, vamos falar assim, de forma, ele mesmo fazer, o próprio administrador, sem ter uma disposição legal. Mas a lei pode, tá bom? A lei, ela pode fazer, beleza? A lei pode fazer. Deixa eu só mudar de cor aqui, porque tá verde com verde aqui, não vai ficar destacado. Então, olha aqui. A lei pode. A lei pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir.
Esses requisitos diferenciados não podem ser discriminatórios. Aí não pode. A própria Constituição veda requisitos discriminatórios em razão se a pessoa é casada, é solteira, se a pessoa tem deficiência, se não tem, em razão de cor, de raça, de etnia, de religião. Isso aí a Constituição veda esses requisitos discriminatórios. Mas uma coisa é o requisito ser discriminatório, outra coisa é o requisito ser diferenciado. Olha aqui, ó, requisitos diferenciados. Aqui é diferente. Aqui o requisito ele não é obrigatório. Aqui o requisito ele é diferenciado. E ser um requisito diferenciado é diferente de ser um requisito discriminatório. Diferenciado pode, quando a natureza do cargo exigir. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, olha aqui, ó, o membro de poder. Isso aqui caiu na prova do TJ São Paulo, falando dos secretários estaduais e municipais, tá? Mas pega isso aqui, ó, o membro de poder. Por enquanto, vamos pegar isso aqui. O membro de poder, tá? O membro de poder. O que é um membro de poder? Não, mas eu não quero... Ah, é aqui, aqui. Nossa, o que foi aqui mesmo? Que eu não estou conseguindo. Acho que é aqui, ó. O membro de poder... Vamos lá. O membro de poder... Um juiz. Um juiz é um membro de um poder. O juiz, ele é um órgão do poder judiciário, o juiz, né? O membro de poder... Deixa eu pensar aqui. Um membro do Ministério Público, um membro de poder, cara. Eu acho que é... Cara, agora eu fiquei aqui... Olha aqui, pesquisei no Google. Observação, entende-se por membro de poder o titular de cargo estrutural à organização política do país, que exerça atividades típicas de governo de forma remunerada, como o presidente da República, um membro de poder, os governadores, os prefeitos, os respectivos vices, ministros de Estado, secretários estaduais, senadores, deputados, são membros de poder. Por exemplo, um membro do poder legislativo, né? Um membro do poder judiciário. Então eu penso que é isso, tá? Então eu acho que o juiz ali seria, né, um membro de poder, um ministro do STF, eu acho que seria um membro de poder. Beleza, mas guarda a literalidade, que é isso que a VUNESP vai cobrar aqui. Veja bem, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais. Pega aqui, ó, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente, olha aqui, exclusivamente por subsídio. Calma aí que esse mouse aqui eu tô riscando com o mouse. Exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Olha aqui, ó, parcela única. Vedado o acréscimo de qualquer gratificação, de adicional, de abono, de prêmio, de verba de representação. Olha aqui, ó, vedado o acréscimo de prêmio, de verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11. Lei da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Observe isso aqui, olha. Observe isso aqui. Aqui é diferente das escolas de governo, que lá é União, Estado e Distrito Federal. Aqui tem município. Poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, quer dizer, a própria União, os estados, o DF e os municípios também. Essa lei desses entes federativos poderá estabelecer a relação entre a maior remuneração e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o artigo 37, inciso 11, que é o teto remuneratório, tá? Que não pode ultrapassar o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, lei da União, dos estados, do DF e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, a relação entre a maior e a menor remuneração. Olha só, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Aqui precisa tomar cuidado. Eu vi uma questão esse dia falando que a União, veja bem, olha só, eu vi uma questão falando assim,
Eu nem me lembro de qual foi a banca, tá? Eu tava resolvendo questões de direito constitucional pro TJ São Paulo mesmo. E aí eu vi assim que a União, os estados e os municípios do Distrito Federal publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Pessoal, isso está errado. Constitucionalmente, quem vai fazer isso são os poderes executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Os poderes executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são, assim no sentido amplo, entes federativos. Aqui é uma parte do ente federativo que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Falar que a União vai fazer isso, que o Estado vai fazer isso, que o Distrito Federal, que o município vai fazer isso, está errado. Quem vai publicar anualmente, não é semanalmente, não é mensalmente, não é semestralmente, não é trimestralmente, é anualmente, são os poderes executivo, legislativo e judiciário. São eles que vão publicar anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos, porque isso aqui faz parte do princípio da publicidade. Lei da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ele fala, João, então, só mesmo nas escolas de governo que não tem municípios? Só nas escolas de governo. Disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes, que são aquelas despesas do dia a dia, despesas correntes, despesa com pessoal, despesa com manutenção, em cada órgão, autarquia e fundação. Veja que aqui não fala sociedade de economia mista, não fala empresa pública, não fala, porque essas são independentes. É claro que existem as empresas públicas, sociedade de economia mista, dependentes, mas aqui não está falando dessas. Está falando de lei da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Disciplinará a aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade de produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade, para que haja essa economia com despesas correntes, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Então, assim, olha, despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação. Despesas correntes, economia, né? Economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º, que é subsídio fixado em parcela única. Tá? Vedada a acumulação de qualquer outra coisa. Então, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira, ela poderá ser fixada mediante subsídio em parcela única. Poderá ser fixada. Não quer dizer que será, mas poderá. Existe a possibilidade de ser. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira, por exemplo, os auditores fiscais da Receita Federal são servidores públicos organizados em carreira. Eu não sei se eles recebem através de subsídio fixado em parcela única. Eu não sei. Mas aqui está dizendo que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada mediante subsídio em parcela única. E por que você sabe que é isso? Porque remete ao parágrafo 4º, que fala do subsídio fixado em parcela única. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, a remuneração de cargo efetivo. Isso aqui é vedado, tá? É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança. Veja, ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão,
a remuneração do cargo efetivo. Não pode vincular essas vantagens da função de confiança, tá? Essas vantagens temporárias, tá? Vantagens de caráter temporário. Se for de caráter definitivo, aí pode, porque olha, caráter definitivo, é claro que pode, mas aqui fala de caráter temporário, tá bom? Não pode vincular e também vinculadas, né? Vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados. Os aposentados pagam contribuição aqui no regime próprio de previdência social, tá? Vamos lá. E de pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O servidor, abrangido por regime próprio de previdência social, será aposentado, veja bem, por incapacidade permanente para o trabalho, que é a antiga aposentadoria por invalidez, no cargo em que estiver investido, naquele cargo que ele está investido, quando insuscetível de readaptação, porque se for possível a readaptação vai readaptar, aí vai manter a remuneração de origem, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas, olha aqui, ó, periodicamente fazer avaliações para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma de lei do respectivo ente federativo. E compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço, olha aqui, ó, compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço, de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. E já existe a lei complementar, tá? É a lei 152 de 2015, tá aqui, ó. Já existe a lei complementar. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e 65 de idade, se homem, tá? E no âmbito dos estados, DF e município, vai depender da respectiva Constituição e lei orgânica. Vai depender em cada caso. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo do artigo 201 do RGPS, que eu acho que é o salário mínimo, né? Não poderá, e nem superiores ao máximo do RGPS, tá bom? Então não pode ser inferior ao mínimo do RGPS e nem superior ao máximo do RGPS. É o que fala aqui, ó. Não pode ser inferior ao mínimo do RGPS e não pode ser superior ao máximo do RGPS, tá bom? Os proventos de aposentadoria, olha aqui, ó, os proventos de aposentadoria. Aqui não está falando de pensão, está falando de aposentadoria. Os proventos de aposentadoria, não está falando de pensão, os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo do RGPS e nem superiores ao limite máximo do RGPS, tudo bem? Então vamos lá, os proventos de aposentadoria. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Olha só, as regras para o cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º, que nós veremos aqui, que é agora. Então, é vedada. A regra é que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados. Essa é a regra. Qual é a regra? É que é vedada. A regra é a vedação, mas tem exceção, a começar pelo parágrafo 4A, 4B, 4C e 5º. Veremos aqui o 5º, ó, poderão. Olha essa palavra aqui. Poderão, quer dizer que existe a possibilidade ser estabelecido por lei complementar, não é qualquer lei, é lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência. Então tá aqui, ó,
A primeira diferença é essa aqui, que pode haver critérios diferenciados, é da pessoa com deficiência. Previamente submetidos, quer dizer, antes de conceder a aposentadoria, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Muito bem, ó. Poderão, olha aqui, ó, mais uma possibilidade, é o parágrafo 4º, ser estabelecidos por lei complementar, tá vendo aqui, ó, lei complementar, não é qualquer lei, não é lei ordinária, é lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, olha aqui, ó, agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial. Agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial. Agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial. Tudo bem? Poderão ser. Olha o quarto C. Poderão ser estabelecidos também por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Olha aqui, ó, agentes físicos, químicos e biológicos aqui, ó, que prejudiciais à saúde ou ainda à associação desses agentes químicos, físicos ou biológicos, por exemplo, combustível é um exemplo, né? Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, quer dizer, você não pode pegar toda a categoria de servidores que trabalham com agentes químicos, físicos e biológicos e dar aposentadoria para geral da categoria, não. Cada caso é o seu caso. Cada caso será avaliado. Então não pode pegar por categoria ou por ocupação. Tem que avaliar cada caso ali no seu caso. Cada caso concreto. Senão você vai pegar toda a categoria de servidores públicos que trabalham expostos a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes e vai dar aposentadoria diferenciada para geral, mas não. E lembra que é sempre poderão, tá? Vamos lá. Os ocupantes do cargo de professor, terão idade mínima reduzida. Olha aqui, ó, é outro critério diferenciado, tá vendo aqui? Não é um critério diferenciado, é um critério diferenciado, reduzido em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, quer dizer, 62 anos da mulher, tira 5 anos, 65 anos do homem, tira 5 anos, mas não é qualquer professor também, desde que comprovem, olha aqui, ó, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Não entra aqui professor universitário, fixado em lei complementar, olha aqui, ó, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo, quer dizer, toda vez que você vir falando de aposentadoria diferenciada, pense em lei complementar, tá bom? Pensa em lei complementar. Só que aqui, eu não sei se você percebeu, que nos outros era poderão. Aqui não. No caso dos professores, se eles comprovarem o efetivo exercício do magistério, da função de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, eles terão a idade reduzida, a idade mínima reduzida. Aqui não é poderão, aqui é terão. Poderão é assim, poderão. Vamos lá. Quando que é poderão? Poderão quando for pessoas com deficiência. Aí poderão ser estabelecidos requisitos diferenciados, tá? Poderão quando for agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial. Poderão ser estabelecidos requisitos diferenciados. Quando for servidores públicos que estão expostos a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, poderão ser estabelecidos requisitos diferenciados, tá? Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. No caso do professor, não. Se o professor comprovar
efetivo exercício na função de magistério da educação infantil, fundamental e médio, ele vai ter esse direito. Esse professor vai ter esse direito, tá? Aí vai depender. Se for mulher, tira lá, pega os 62 anos, tira 5 anos, né? Se for mulher, pega os 62 anos, tira 5 anos. Se for homem, pega os 65 anos e tira 5 anos, beleza? E aqui terão direito, não é que poderão ter direito, não. Aqui terão ter direito, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social. Um dia desse eu errei uma questão, porque eu vacilei o seguinte, olha, é vedada a percepção de aposentadoria na Constituição, é vedada. Mas a pessoa ela pode acumular a aposentadoria dela com a remuneração de um cargo acumulável, de outro cargo acumulável. Ela pode acumular a aposentadoria dela com a remuneração de um cargo eletivo. Ela pode acumular a aposentadoria com a remuneração de um cargo em comissão. Ela pode acumular, beleza? Só que aqui está falando especificamente da vedação à aposentadoria decorrentes a conta de regime próprio de previdência social. Quer dizer, se não for o caso de um cargo acumulável, não pode acumular duas aposentadorias, tá? A conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos pelo regime geral de previdência social. Quer dizer, existe a possibilidade da pessoa acumular uma aposentadoria do cargo público com a aposentadoria aqui, olha, do regime geral de previdência social. Só que aqui está falando, pessoal, da acumulação de aposentadoria. Quando fala assim, olha, o aposentado, ele pode acumular os proventos com a remuneração de um cargo eletivo? Pode, vamos supor que ele está aposentado, mas ele ganha para prefeito, entendeu? Aí ele pode acumular a aposentadoria com a remuneração de um cargo eletivo. Veja que não é aposentadoria com outra aposentadoria. Ele pode acumular com o cargo com cargo em comissão? Pode. Ele pode acumular aposentadoria com cargo em comissão. Ele pode acumular aposentadoria com cargo, com os cargos acumuláveis, que poderia mesmo, por exemplo, com cargo de professor, que seria possível acumular? Pode. João, aonde que está isso aqui? Isso aqui está lá em cima. Tá aqui, pessoal. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Aí vai ter aqui. Agora aqui, ó. Aqui. Cadê? Você estava aqui mesmo. Só um instante. Olha aqui. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. A regra aqui é vedada. Ressalvadas os cargos acumuláveis, então você pode acumular o seu provento de aposentadoria com outro cargo acumulável. Você se aposentou, mas continuou trabalhando em outro cargo, aí pode acumular com a remuneração. Aqui não é aposentadoria. Beleza. Você também pode acumular com os cargos eletivos. Você está aposentado, mas ganhou para prefeito. Você pode acumular a sua aposentadoria com a remuneração do cargo de prefeito. E você pode acumular também a sua aposentadoria com a remuneração de um cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A regra aqui é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria. Mas nesses casos aqui, você pode, beleza? Lá embaixo, João, qual que é a diferença lá de baixo?
A diferença lá de baixo, sabe o que é? É que lá é a própria aposentadoria acumulada com outra aposentadoria. Aqui, ó. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis. Olha aqui, ó. Ressalvadas as aposentadorias derivada aqui dos cargos acumuláveis, que você pode ter 2 aposentadorias de cargos acumuláveis. É vedada a percepção, ó, de mais uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social. Quer dizer, na conta daquele regime próprio de previdência social, você ter 2 aposentadorias. Não pode. Entendeu como é que é? Você não pode ter 2 aposentadorias à conta de regime próprio de previdência social. Agora, acumular a sua aposentadoria com cargos que você continua trabalhando, aí você pode, se for aquelas exceções lá, cargos acumuláveis, cargos eletivos ou cargos de livre nomeação e exoneração, que são os cargos em comissão. Agora, acumular 2 aposentadorias à conta de regime próprio de previdência social, se não for os casos de aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis, aí não pode mesmo. Tá bom? Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, veja bem, pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada aquelas hipóteses de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4b, que são os agentes penitenciários, os agentes socioeducativos, os policiais, decorrentes de agressão sofrida no exercício do cargo ou em razão da função. Por exemplo, um policial, um agente penitenciário, um agente socioeducativo que morre no exercício do cargo, no tiroteio ali, entendeu? Ou morre em razão de ser um policial. Aí vai tratar de modo diferenciado, tá? Essas hipóteses aqui de pensão por morte concedido a dependente. Então, quando se tratar da única fonte de renda formal, olha, única fonte de renda formal auferida pelo dependente, aí o benefício de pensão por morte será concedido, claro, nos termos de lei do respectivo ente federativo, é assim mesmo, só que quando for o caso dessas hipóteses aqui do parágrafo 4b, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, aqui, ó, tratará de forma diferenciada, quer dizer, aqui, tratará mesmo, não é que poderá tratar de forma diferenciada, não. Aqui vai tratar de forma diferenciada. É uma ordem da Constituição tratar de forma diferenciada esse benefício de pensão por morte concedido ao dependente dos ocupantes aqui de um cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial que morreu no exercício da função ou em razão da função. Aqui tratará, olha aqui, ó, tratará de forma diferenciada. Não é poderá tratar quando se trata aqui do benefício de pensão por morte. Lá fala assim, poderão ser concedidos critérios diferenciados, mas aqui tratará mesmo, não é que poderá tratar não, beleza? Vamos seguir então para a gente finalizar aqui, ainda falta bastante coisa ainda. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, né, em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Então é assegurado o reajustamento dos benefícios para assegurar em caráter permanente o valor real, para pelo menos tentar assegurar, né, em caráter permanente o valor real. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Vamos ver, olha só, o tempo de contribuição pode ser federal, estadual, distrital ou municipal, será contado para aposentadoria. Vamos gravar isso aqui? Vamos. Ó. O tempo de contribuição será contado para fins de aposentadoria. Para que serve o tempo de contribuição? Para aposentadoria. Tempo de contribuição para aposentadoria. Tempo de contribuição para aposentadoria. E o tempo de serviço? João, então é diferente? Tempo de contribuição e tempo de serviço é diferente. Às vezes a pessoa tem tanto tempo de contribuição e tem tanto tempo de serviço. Por quê? Vamos supor que às vezes a pessoa estava numa licença
remunerada, numa licença não remunerada. A pessoa tem tanto tempo de contribuição e tanto tempo de serviço. Ela estava numa licença não remunerada. Tá, o tempo de contribuição, o tempo de efetiva contribuição, que a pessoa contribuiu mesmo, o tempo de contribuição serve para aposentadoria. E o tempo de serviço? Para a disponibilidade. Veja bem, o tempo de contribuição para a aposentadoria e o tempo de serviço para a disponibilidade. O tempo de contribuição serve para a aposentadoria e o tempo de serviço serve para a disponibilidade. Tudo bem? A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, que é isso aqui que eu estou falando. Por exemplo, você ficou lá tanto tempo em licença não remunerada e que você não estava contribuindo. Não estava contribuindo. Quer dizer, não pode ter uma contribuição fictícia para esse tempo que a pessoa estava em licença não remunerada. Aí não pode, tá bom? A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Não pode. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, que é o teto remuneratório constitucional, a soma total dos proventos da inatividade. Quer dizer, o que é a soma total dos proventos de inatividade? Por exemplo, quando a pessoa está em disponibilidade, ela está na inatividade. Quando ela está aposentada, ela está na inatividade. Então vai pegar e vai somar todos os proventos da inatividade, inclusive quando decorrentes de acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade, com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo coletivo. Quer dizer, vai somar tudo para não passar do teto. Só que teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é só a título de conhecimento, que essa soma, esse teto é individual de cada aposentadoria, entendeu? Tem uma decisão assim do Supremo, tá bom? Porque isso aqui foi lá para o Supremo decidir. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de providência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Quer dizer, pode aplicar o regime geral de previdência social de forma subsidiária aqui ao regime próprio, porque isso aqui é o regime próprio. O artigo 40 da Constituição Federal é o regime próprio da União, é o regime próprio da União, só que pode aplicar o regime geral de previdência social de forma subsidiária. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, olha aqui, ó, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou emprego público, o regime geral de previdência social. O que está dizendo aqui? Que se o cara não for estatutário, ele vai para o regime geral, é isso que está falando. Ó, aplica-se ao agente público exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. João, mas o cara que está no cargo público de livre nomeação e exoneração, que é o cargo em comissão, ele é estatutário. Sim, nesse caso ele é estatutário, mas ele também vai para o regime geral. Vai. É o único caso que um servidor público estatutário vai para o regime geral. É esse aqui. Por exemplo, João, me explica aí, porque senão vai ficar dúvida. Veja bem. O cara que tem um cargo em comissão, esse cara aqui, ele tem um cargo em comissão, beleza? Tem um cargo em comissão. Vou dar um exemplo aqui, regido pela Lei 8.112 ou pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Ele é estatutário? Ele é estatutário. Ele é estatutário, não tem dúvida. Por quê? Porque ele obedece ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo ou a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União. Beleza. Mas esse cara aqui, ele é do RGPS? Ele é estatutário, ó, mas ele é do RGPS. Esse aqui é a única exceção, tá? É quando ele é estatutário em comissão, beleza? Tá, João, mas aí me fala comigo aqui. E se tiver um cara que ele é
que ele tem um mandato eletivo, automaticamente ele é do RGPS, ele é do Regime Geral de Previdência Social, porque ele tem aqui, ó, mandato eletivo. Não, aí depende. Você verá assim, se ele, antes de ganhar para prefeito, por exemplo, já era vinculado ao regime próprio de Previdência Social, ele continua vinculado ao regime próprio de Previdência Social. Ah, entendi. Então ele fica vinculado ao regime próprio de origem, no ente federativo. Exatamente. Então quais são os casos em que o camarada vai para o RGPS? É quando ele é um estatutário exclusivamente de cargo em comissão. Olha aqui, ó, estatutário exclusivamente de cargo em comissão. Ah, entendi. Então esse cara aqui, ele é um cara estatutário. Ele é estatutário, quer dizer, ele é da Lei 8.112, por exemplo, ou ele é do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, só que ele é exclusivamente de cargo em comissão, não tem cargo efetivo, não. Aí se ele exercer uma função de confiança, lembra? A função de confiança só pode ser exercida por servidores públicos de cargo efetivo. Então se ele exerce uma função de confiança, ele tem um cargo efetivo. Beleza. Agora, quando o cara ele é ocupante exclusivamente de cargo em comissão, mesmo que ele seja estatutário, esse cara vai para o RGPS. Se esse cara tiver em qualquer outro cargo temporário, por exemplo, não tem lá o IBGE que contrata as pessoas temporariamente para fazer o censo, ele vai para o RGPS. Vai para o RGPS, porque ele tem um cargo temporário. E o mandato eletivo? Ele vai para o RGPS, se ele não for vinculado ao regime próprio de previdência, se ele não for vinculado ao regime próprio de previdência antes dele ganhar para prefeito, ou para deputado, ou para vereador, que seja. Se ele já era vinculado, aí ele fica vinculado ao RPPS, ao regime próprio de previdência, porque ele já era vinculado e continua lá no ente federativo de origem. Tá. Então, se ele é um mandato eletivo que não era vinculado ao RPPS, ele vai para o RGPS. E se ele for emprego público? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Correios, Petrobras, aí é RGPS mesmo. É Regime Geral de Previdência Social, porque aqui é a CLT, beleza? Aqui é CLT, beleza? Então veja bem, se a banca trouxer uma questão pra gente assim, olha, a banca, ela traz uma questão pra gente assim, olha, o camarada estatutário pode ser do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social. O que você vai dizer? Que tá certo, que pode ser. Como assim? O camarada que é exclusivamente de cargo e comissão, ele é um estatutário do RGPS. Então o cara que é estatutário pode ser do RGPS. Beleza? Vamos lá. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Pensa comigo. Aqui é todo mundo. Lembra que quando eu falei que falar só escola de governo que não tem município, que é a União, estados e Distrito Federal. Só escola de governo. O restante pode tacar o município junto. Instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, olha a iniciativa do Poder Executivo. Quem é que tem a iniciativa para instituir regime complementar de previdência social? Regime complementar de previdência social é o Poder Executivo. Não é o Poder Legislativo, não é o Poder Judiciário, é o Poder Executivo. Então a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo. Quando falar, gente, regime de previdência complementar, marca Poder Executivo. Não é Poder Legislativo, não é Poder Judiciário, é Poder Executivo. Regime de previdência complementar para servidor ocupante de cargo efetivo. Olha aqui, ó. Para servidor ocupante de cargo efetivo é o quê? É iniciativa do Poder Executivo. A União, os estados,
o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo, não é o limite mínimo, é o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. É o limite máximo, não é o limite mínimo não, é o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Está aqui o parágrafo 16, nós vamos ver aqui ainda. Ó. Somente mediante sua prévia e expressa opção poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data do ato de instituição do regime de previdência complementar. Quer dizer, o camarada que já estava no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar de iniciativa do respectivo Poder Executivo. Veja, você já estava no serviço público antes daquele Poder Executivo respectivo instituir o regime de previdência complementar. Você já estava no serviço público. Então você tem o direito de decidir se quer ou não, prévia e expressa opção. Somente mediante sua prévia e expressa opção é que você vai entrar no regime de previdência complementar. Porque você já estava no serviço público. Você já estava. Quando foi implementado o regime de previdência complementar, você já estava no serviço público. Agora, quem entra e já está instituído, já pega. Veja bem, eu vou entrar no TJ São Paulo, se Deus quiser, porque eu estou aprovado para Guarulhos. Se Guarulhos não me chamar, Bragança vai chamar. Se Deus quiser. E muito estudo. Aí eu chego lá, eu entro no TJ e já está instituído o regime de previdência complementar de iniciativa do Poder Executivo paulista, porque é o Poder Executivo. Beleza. É o Poder Executivo quem institui. O TJ São Paulo é poder, claro, né? Judiciário. Beleza. Aí eu já pego o bonde andando. Eu já pego o regime de previdência complementar, porque eu já cheguei, já estava. Agora, se você já está e querem colocar uma coisa que você já estava, aí você decide se quer ou não. Beleza? O regime de providência complementar oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Olha aqui, ó, somente na modalidade de contribuição definida. Você sabe o valor que você vai pagar. Somente na modalidade de contribuição definida. Somente na modalidade de contribuição definida. Regime de previdência complementar. E será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Então, a entidade de previdência complementar pode ser aberta e pode ser fechada, tá bom? Vamos lá. Todos os valores de remuneração considerados para cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei, porque você não vai lá pagando, vai ser atualizado. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que é o artigo 40, o regime próprio de previdência social, que superem o limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência social. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões do artigo 40, com o regime próprio de previdência social, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Guarda isso aqui. Com percentual igual ao estabelecido para os servidores públicos titulares de cargos efetivos. Então, a mesma porcentagem que o servidor titular de cargo efetivo paga, o aposentado e o pensionista.
sobre os seus proventos que superar o máximo do RGPS, também pagarão, com percentual igual, não é com percentual diferenciado, é com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos, observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária, lembra que a aposentadoria voluntária é aquela lá, 62 anos para mulher, 65 para homens, a compulsória, 70 anos ou 75 nos termos de lei complementar, beleza, e que opte em permanecer em atividade, ou seja, o cara ele completou o tempo de aposentadoria voluntária, mas ele optou por ficar trabalhando. Ele faz jus a um abono de permanência, olha aqui, ele faz jus a um abono de permanência, esse camarada aqui faz jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor da sua contribuição previdenciária. Quer dizer que se o cara ele paga R$1.000 de contribuição previdenciária, esse aqui será o valor do abono de permanência, entendeu isso aqui? É isso aqui. Se o cara paga R$1.000 de aposentadoria, é esse valor de contribuição previdenciária, desculpa, se ele paga R$1.000 de contribuição previdenciária, até esse valor é que será o abono de permanência até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Então, veja bem, o cara completou a idade para se aposentar de forma voluntária, mas ele decidiu, não, eu vou continuar trabalhando. Beleza, pode continuar trabalhando. Esse cara, ele que opte por permanecer em atividade, agora veja que ele poderá fazer jus a um abono de permanência. Veja que nem é certeza que fará jus, mas ele poderá fazer jus. Poderá, não é certeza, é poderá, é faculdade, existe a possibilidade dele fazer jus a um abono de permanência. Então ele poderá fazer jus aqui a um abono de permanência. Se fizer jus ao abono de permanência, porque poderá, esse abono de permanência será equivalente no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária. Entendeu? Então, se a aposentadoria, a contribuição previdenciária do cara é de até R$1.000, o abono de permanência será de quanto? De até R$1.000, beleza? Até completar aí a idade para a aposentadoria compulsória. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora do regime. Não pode ter 2 regimes próprios de previdência social no município e muito menos ter 2 entidades gestoras do regime próprio de previdência social no município. Não pode, beleza? Não pode ter. Não pode ter 2 e muito menos mais de uma gestora desse regime em cada ente federativo. Em cada ente federativo. Abrangidos. Olha o erro de pronúncia aqui, falando a palavra errada. Abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais. Quer dizer, todos os poderes estão no mesmo balaio aqui, no regime próprio de previdência social e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios e a natureza jurídicas definida na lei complementar. É vedada, a partir dessa emenda aqui, 103 de 2019, da Constituição Federal, emenda 103 de 2019. Lembra? Emenda 103 de 2019. Emenda 103 de 2019. A partir dessa emenda aqui, é vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Não pode mais instituir novos não. E lei complementar federal estabelecerá para os que já existam. Lei complementar federal, não é lei complementar estadual, não é lei complementar municipal, é lei complementar federal, e não é lei ordinária, é lei complementar federal.
é vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social e lei complementar federal estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo o seguinte: requisitos para a extinção dos que já existem. É isso aí. E vai todo mundo para onde? Vai todo mundo para o regime geral de previdência social. É isso aí. A ideia é excluir os que existem e todo mundo para o regime geral de previdência social. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos e fiscalização pela União e controle externo social. Olha aqui, ó, não é fiscalização pelos estados e municípios e pela União, não. É fiscalização pela União. Lembra? Lei Complementar Federal, fiscalização pela União. Lei Complementar Federal, fiscalização pela União. Não é Lei Complementar Federal, é fiscalização pela União. Entendeu? Se é Lei Complementar Federal, é fiscalização por quem? Pela União. E mais, controle externo e social. Definição do equilíbrio financeiro e atuarial. Condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária. Condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária. Condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária, para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuição e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Mecanismo de equacionamento do déficit atuarial. Mecanismo de equacionamento do déficit atuarial. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime, condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime, condições para adesão ao consórcio público, condições para adesão a consórcio público, parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias, parâmetro para apuração da base de cálculo e definição de alíquotas das contribuições ordinárias e extraordinárias, beleza? Agora nós vamos entrar aqui em outro tema, que são dos servidores públicos, beleza? Artigo 41. Então vamos lá. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Então, são estáveis após 3 anos, não são 2 anos, tá? Como muitas questões falam, são 3 anos. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo, então não conta cargos em comissão, em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo. Olha, o servidor público estável só perderá o cargo nesses casos aqui. Tem outros casos da Constituição, mas o que cai para o TJ São Paulo são esses aqui. O servidor público estável só perderá o cargo. Quais são as hipóteses aqui? Vamos lá. Primeira hipótese clássica, né? Sentença judicial transitada em julgado. Se tem uma sentença judicial transitada em julgado, beleza, perde o cargo. Também, processo administrativo, o famoso PAD, o processo administrativo disciplinar, né, em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Então, assegurou ampla defesa, processo administrativo disciplinar, pode perder o cargo aí. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Tá vendo isso aqui? Avaliação periódica de desempenho é para perder o cargo. Olha aqui, ó. Avaliação periódica. Eu não gosto muito de mnemônico não, mas pega esse P de periódica aqui e associa esse P de avaliação periódica
a perda do cargo. Olha aqui, ó. Avaliação periódica associa esse P, tá? Aqui, olha, a perda do cargo, tá? P de periódica e P de cargo. Aqui, P de periódica, P de perda do cargo. Não é P de cargo, né? É P de perda do cargo. Eu peço desculpas aí, tá? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, olha. Vou falar de novo aqui. Mediante procedimento de avaliação periódica. Então, pega esse P aqui de periódica e associa a P de perda do cargo. Olha aqui, ó. P de perda, P de periódica. Beleza? Avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. Não é lei ordinária, né? Isso aqui, olha. Não é lei ordinária. É lei complementar, tá bom? E mais, assegurada a ampla defesa. Sabe por quê? Porque para adquirir a estabilidade vai ter avaliação especial de desempenho. Mas aqui não, aqui é perda do cargo. Então é avaliação periódica. P de perda, P de periódica. Avaliação periódica de desempenho para perder o cargo. Assegurada ampla defesa. Muito bem. Invalidada por sentença judicial. Veja bem, o servidor público ele perdeu o cargo, tá? Lembra lá da P de periódica, avaliação periódica de desempenho? Ele perdeu o cargo ou processo administrativo disciplinar em que ele esteja assegurada a ampla defesa, ou sentença judicial transitada em julgado, beleza. Aqui ele perdeu o cargo. Só que ele conseguiu invalidar a perda do cargo, a demissão, né? Ele conseguiu invalidar a demissão através de uma sentença judicial. Aí o servidor será reintegrado ao seu cargo. Ele voltará para o seu cargo. E se lá no seu cargo tiver um ocupante, ou seja, um eventual ocupante, se estável, esse cara aqui, se ele for estável, ele será reconduzido ao cargo de origem. Muito bem, ao cargo de origem, se ele tiver vindo aí de outro cargo, então ao cargo de origem, sem direito à indenização. Não tem direito à indenização. Ele também pode ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Tudo bem? Então aqui, olha, disponibilidade. São hipóteses aqui para esse camarada que seria o eventual ocupante do cargo ali, do servidor que foi reintegrado ao cargo, porque ele conseguiu invalidar a demissão dele através de uma sentença judicial. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável. Tem mais isso aqui também, do servidor estável. Muito bem. Será ele, o servidor estável, reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, porque às vezes, por lei, o cargo foi extinto ou foi declarada aí a sua desnecessidade, né? Aí o servidor estável, veja bem, o servidor estável aqui ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento. Aproveitamento, você aproveita aquele que está em disponibilidade até o seu adequado aproveitamento em outro cargo, beleza? Então, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória avaliação especial de desempenho. Veja que aqui não é para perder. Se fosse para perder, era avaliação periódica. Olha o P de perda. Periódica, P de perda de desempenho. Essa aqui é para quê? Essa aqui é para perder. E para adquirir a estabilidade. Adquirir como condição para aquisição da estabilidade. Não é para perder o cargo. É para adquirir a estabilidade. É obrigatória a avaliação especial de desempenho. Olha aqui, ó. Avaliação
especial de desempenho, para adquirir. Não é avaliação periódica. Aquela avaliação periódica é para perder. Essa aqui é a avaliação especial, tá? Por comissão instituída para essa finalidade. Então vai ter uma comissão instituída só para essa finalidade aqui, tá? Então, para a aquisição da estabilidade é obrigatória avaliação especial de desempenho. E para perder o cargo, olha, para perder o cargo é o quê? Tá aqui, ó, para perder o cargo é avaliação periódica de desempenho. Para perder o cargo é avaliação periódica de desempenho. E para ganhar estabilidade, avaliação especial de desempenho. Para ganhar estabilidade, avaliação especial de desempenho. Bom, pessoal, só para finalizar aqui, olha, capítulo 3 do Poder Judiciário. Olha aqui, capítulo 3 do Poder Judiciário. Depois eu vou gravar um vídeo aqui separadinho. Mas vamos aqui, né? Vamos logo ler isso aqui, porque isso aqui é uma leitura mesmo, e ler e reler de novo. São órgãos do Poder Judiciário. Quais são os órgãos do Poder Judiciário? O Supremo Tribunal Federal, sem dúvida. O Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho. Os tribunais regionais federais e os juízes federais. Os tribunais e juízes do trabalho. Os tribunais e juízes eleitorais. Os tribunais e juízes militares. Então, o TJM, Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, e os juízes militares. O Supremo Tribunal Militar, né? Tem o Supremo Tribunal Militar. Os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Quer dizer, os TJs e o TJDFT. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais federais têm sede na capital do Distrito Federal. Quer dizer, não é no Distrito Federal, é na capital do Distrito Federal. Porque o Distrito Federal tem Ceilândia, tem Taguatinga. Não é no Distrito Federal, é na capital do Distrito Federal, é em Brasília. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Ô João, o Conselho Nacional de Justiça não tem jurisdição? Não. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão administrativo. É como se fosse assim, um órgão fiscalizador. Entendeu? O Conselho Nacional de Justiça. Mas ele não tem jurisdição. Quem é que tem jurisdição? O Supremo Tribunal Federal tem jurisdição, com certeza, e os tribunais superiores. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STM, o Superior Tribunal Militar, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, esses aí, né, que são superiores, né, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, esses aí que são superiores, todos os superiores. Então, quais são os órgãos do Poder Judiciário? Quais são os órgãos do Poder Judiciário? Não é bonito, né? Órgãos, o fígado, o rim, né, o coração do Poder Judiciário. Quais são? O Supremo Tribunal Federal, é como se ele fosse aqui o coração, né? Eu não sei se seria o coração ou cérebro. Aqui, ó, o STF, né? Vamos lá. O Conselho Nacional de Justiça não tem jurisdição, mas é um órgão administrativo aí, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, os tribunais regionais federais, os TRFs, TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5 e o TRF6 aqui de Minas Gerais. E os juízes federais, os juízes federais, eles são órgãos do Poder Judiciário. Os tribunais e juízes do trabalho. Os tribunais e juízes eleitorais. Os tribunais e juízes militares.
os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios, por exemplo, os TJs e os juízes desses tribunais, dos TJs, do TJ de São Paulo, do TJ do Maranhão, do TJ do DF, territórios, né? O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores, eles têm sede na capital federal, tá? Agora, jurisdição, você vai dizer que o Conselho Nacional de Justiça, ele não tem jurisdição. O Supremo Tribunal Federal tem jurisdição? Tem. O Conselho Nacional de Justiça tem jurisdição? Não. E os tribunais superiores têm jurisdição? Tem. E os três, STF, Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores, têm sede aonde? No Distrito Federal? Não. É na capital federal, em Brasília. Distrito Federal pode ser o Guará, pode ser Braslândia, pode ser Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas e por aí vai. Agora, a sede é a capital federal, é Brasília, não é no Distrito Federal, é em Brasília, na capital federal. E o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição, esses aqui têm jurisdição em todo o território nacional. Por quê? Porque são superiores. O Supremo é o Supremo Tribunal Federal. E os tribunais superiores são superiores, são tribunais superiores. Por isso eles têm jurisdição em todo o território nacional. E o Conselho Nacional de Justiça não tem jurisdição? Não. O Conselho Nacional de Justiça não tem jurisdição, beleza? O Conselho Nacional de Justiça, ele não tem jurisdição. Beleza, pessoal? Valeu, grande abraço.